Fala aí, investidor, beleza? Como diversificar uma carteira da maneira correta para minimizar os riscos e aumentar a sua rentabilidade? É isso que vamos responder nesse vídeo. Então vamos embora, vamos para o conteúdo e sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Bom, por que é melhor então a gente diversificar os nossos investimentos? Todo tipo de investimento é sujeito a correr algum tipo de risco, inclusive aqueles que são considerados os mais seguros do mercado, como renda fixa. Exatamente por isso, a regra básica da gestão dos riscos de uma carteira é não concentrar todos os valores em um só ativo, ou só um investimento. Na prática, o ideal é a gente diversificar em vários ativos que não sejam influenciados pelos mesmos fatores. Dando um exemplo aqui, se todos os seus ativos estivessem lastreados em dólar e o dólar caísse de uma hora para outra, toda a sua carteira cairia junto. Isso significaria que a sua carteira não estaria diversificada amplamente, estando totalmente atrelada ao dólar. Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar explicar aqui, mas em diversos outros fatores. Antigamente, quando a maioria das corretoras apresentava uma taxa de corretagem muito alta, era comum muitos investidores apresentarem uma carteira muito concentrada, principalmente nos primeiros meses de investimento. Pois se nós pensarmos que uma taxa de corretagem maior do que 2% do valor que custa, por exemplo, o seu investimento, já seria uma grande perda da sua rentabilidade. Então o ideal naquela época é que as pessoas juntassem uma quantidade grande de dinheiro e investissem em um ativo, e assim sucessivamente, até o investidor atingir uma certa diversificação. Mas com isso demoraria muitos meses para que o investidor tivesse uma segurança relativa. Mas hoje em dia, como tudo mudou e a maioria das corretoras hoje apresenta uma taxa de corretagem zerada, é possível que a gente comece a investir já com a diversificação aplicada no nosso planejamento. Isso sem o medo das taxas de corretagem comerem toda a nossa rentabilidade. Indo direto ao assunto, existem diversas maneiras de diversificação de carteira. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui o método que eu considero a melhor maneira de diversificação e é a que eu uso no meu planejamento. Mas antes de falar de qualquer diversificação de carteira, a primeira coisa que todo investidor deve ter é a sua reserva de emergência. Existem muitos parâmetros diferentes para uma reserva de emergência, mas o ideal para mim é que você consiga juntar uma reserva antes de começar a investir que represente 12 meses do seu custo de vida. Lembrando, não é de quanto você ganha com o seu salário, e sim quanto você gasta para o seu custo de vida. Eletricidade, alimentação, plano de saúde, se tiver. Ou seja, os custos básicos para que você consiga continuar sobrevivendo, enquanto você procura por um novo emprego ou uma nova atividade. Agora falando sobre a diversificação da carteira em si. Primeiro eu vou passar as porcentagens de cada ativo, depois eu vou explicar um a um. Eu sigo o planejamento de divisão da carteira em 4 partes diferentes, sendo elas 30% do valor da carteira ações brasileiras, 30% da carteira fundos imobiliários, 30% da carteira ações estrangeiras e 10% da carteira outros ativos. Começando agora aqui falando das ações brasileiras, as que estão disponíveis para a gente comprar no mercado brasileiro. Como eu disse antes, utiliza-se 30% da carteira total para esses ativos, descontando a reserva de emergência. Isso não faz parte da nossa carteira. O número que eu considero interessante para esses 30% da sua carteira total seriam entre 6 e 15 ações brasileiras. Claro que baseado no tipo de ações que você vai ter na sua carteira e o tipo de diversificação que você vai querer dar. Além também da sua capacidade de gerenciamento dos ativos. Vai depender muito da sua experiência e a sua disponibilidade de tempo para gerenciamento do contexto geral. Quando eu digo tempo para gerenciamento de carteira, eu não quero dizer que você precisa ficar olhando todos os seus ativos todos os dias, mas o ideal é que você faça uma análise dos fundamentos da empresa de aproximadamente 6 em 6 meses, ou alguns investidores fazem de ano em ano. O motivo dessa periodicidade de análise das suas próprias ações é buscar uma depreciação nos fundamentos da empresa, tornando assim mais fácil identificarmos quedas de rentabilidade futura. Dentro das ações brasileiras, o ideal é que a gente não tenha mais de 3 ações no mesmo setor, para que estejamos seguros de uma crise setorial. Além disso, dentro desses 30% que são as ações brasileiras, não devemos ter mais do que 30% em um mesmo setor, e também não devemos ter mais de 15% em uma ação específica. Usando como exemplo uma carteira de R$1.000, nós teríamos R$300 dessa carteira em ações brasileiras, 30% de R$1.000. Dentro desses R$300 das ações brasileiras, nós não poderíamos ter mais do que 30% de 300, que é R$90, em um setor específico. Por exemplo, o setor de varejo, nós não poderíamos ter mais do que R$90 em ações do setor de varejo. Ainda dentro desses R$300 das ações brasileiras, nós não poderíamos ter mais de R$45 em uma única ação,
Por exemplo, R$ 45 em Via Varejo. Essas foram as explicações básicas das ações brasileiras. Agora a gente vai entrar nos fundos imobiliários, que também representam 30% do valor da nossa carteira no geral. Por eles serem bem menos voláteis do que as ações, eles garantem pra gente muito mais segurança e estabilidade. Além disso, eles ainda distribuem rendimentos mensais, diferentes das ações, que podem distribuir dividendos, mas normalmente não são mensais. Por serem mensais, os rendimentos dos fundos imobiliários garantem para a gente um rendimento periódico para reinvestimento nas ações ou até para pagar aquela continha de luz que a gente sempre está precisando no final. Existem estudos que comprovam que a volatilidade dos fundos imobiliários é aproximadamente 3 vezes menor do que a volatilidade das ações brasileiras. Sendo assim, sua carteira ficaria mais segura e robusta. Sem contar que aquele dinheirinho que vai pingando na sua conta todo mês dá muita alegria. Eu acredito que a diversificação dentro desse modelo de ativos pode ser um pouco menor, mas não muito, diversificando a carteira de fundos imobiliários em aproximadamente 10 ativos, mas também sendo divididos por setores, não tendo mais do que 30% do valor referente aos fundos imobiliários em um só setor. Existem variados tipos de fundos imobiliários, como de tijolos, de papéis, fundos de fundos e assim por diante. Mas cada um desses tipos de fundos serão explicados em vídeos posteriores. Se eu tivesse que abrir uma carteira de fundos imobiliários agora, com segurança, eu utilizaria 10 fundos imobiliários, tendo 2 de logística, 2 de varejo ou shopping, 2 de lajes corporativas, 2 de fundos de papéis e 2 fundos de fundos, sendo que esses fundos de fundos teriam ativos diferentes. Explicando rapidamente o que são fundos de fundos, são fundos imobiliários que, como nós, apresentam diversos ativos e gestores para escolha e administração desses ativos. Ou seja, só com um fundo de fundo você já estaria diversificando a sua carteira em mais ou menos 20 ativos. Só com esse modelo apresentado aqui, você já teria uma carteira bastante segura e com uma excelente diversificação de ações brasileiras e fundos imobiliários, já sendo melhor do que a grande maioria dos acionistas e investidores do mercado. Bom, se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de ações todas as semanas, como essa da Coppel, que está no card aqui em cima e está com o link na descrição. Além das análises, nós entregamos diversos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Antes de continuar, vou deixar para vocês 2 presentes aqui na descrição. O primeiro é um guia de análise das ações da Suno. Você vai aprender do início ao fim como analisar uma ação, e isso grátis. Então já vai aqui embaixo e pega o seu e-book. E o outro é um mini curso também grátis, ensinando você a montar uma carteira de renda passiva. Muito legal mesmo. São 3 horas de aula com os melhores analistas da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. Cara, tudo grátis. Vai aqui embaixo do link. E agora voltando e falaremos dos ativos do exterior, que representam também 30% do valor da nossa carteira num geral. O assunto agora fica um pouquinho mais complicado, mas não tanto também. Calma, não se desespera. Existem muitas maneiras de se investir no exterior, mas eu vou falar aqui das 3 principais e mais comuns. Começando pelos BDRs, que são ativos que há pouco tempo não podiam ser comprados por investidores iniciantes, sendo necessário ser um investidor qualificado para poder fazer a aquisição do ativo. Isso antigamente. Um dos requisitos básicos que antigamente era usado para você ser apto a comprar um BDR é que você tivesse R$ 1 milhão investidos. Não é qualquer um que consegue, né? Alguém vê se consegue nos comentários aí quantos por cento dos investidores brasileiros têm mais de 1 milhão investidos. Hoje a gente não vai fazer uma avaliação profunda de cada um dos modelos de investimento. A gente sabe que os BDRs são recibos de ativos de fora, praticamente replicadores das ações do exterior. Elas se diversificam com relação à moeda, mas não com relação ao país. Se o real se desvalorizar com relação ao dólar, por exemplo, os seus ativos se valorizarão. Mas se houver uma crise generalizada no Brasil e todos os investimentos forem bloqueados, esses investimentos também seriam bloqueados. Mas é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Esses investimentos são bons para quem não quer ter o trabalho e a dor de cabeça de abrir uma conta no exterior, além de ter que pagar um novo imposto de renda americano ou de outro país. Um exemplo que nós poderíamos dar seriam os BDRs da Apple. Nós poderíamos abrir agora o nosso home broker e comprar um BDR da Apple aqui no Brasil, sem abrir conta numa corretora americana. Isso facilita muito a vida do investidor iniciante. Outro método de diversificação por ativos no exterior são os ETF, que são índices que replicam uma precificação de um conjunto de ações lá do exterior, ou também podem replicar um outro índice de um outro país. Existem diversos exemplos de ETFs que nós podemos usar,
como os de tecnologia nos Estados Unidos. Ele replica a precificação de um conjunto de ações de tecnologia e precifica para comprarmos aqui no Brasil. Então nós compramos um ativo que representa uma diversificação em ativos de tecnologia americanos. Isso facilita muito a vida do investidor. O maior exemplo dos ETFs americanos é o IVVB11, que replica o índice S&P 500, que é como o nosso Ibovespa, só que americano. Os ETFs são bons pelos mesmos motivos dos BDRs, pela facilidade de compra aqui no Brasil. Além disso, você não precisa escolher ação por ação para comprá-lo. Lembrando que existem ETFs de fora que são vendidos no nosso home broker e existem ETFs de fora que você pode comprar em corretoras americanas e europeias. Esses outros ETFs de fora só podem ser comprados se você abrir conta em uma corretora nos Estados Unidos ou nesses outros lugares do mundo. Usando como exemplo a abertura de conta numa corretora nos Estados Unidos, você teria uma disponibilidade de muitos outros ativos, como ETFs e estoques que não são vendidos aqui no Brasil. Então, resumindo, você pode comprar os ETFs tanto aqui no Brasil como lá fora. O outro método de investimento em ativos do exterior é a compra de stocks, que são as próprias ações dos países de origem. Usando como exemplo, você conseguir comprar uma ação da Apple lá nos Estados Unidos, abrindo conta em uma corretora americana. Com isso, as ações teriam muito mais liquidez do que os BDRs aqui no Brasil, além de nos dar muito mais segurança por estar em um país de moeda muito mais forte do que o real, nos protegendo assim não só de uma crise monetária brasileira, como uma crise governamental nacional. Como já disse antes, o problema das stocks é que nós teríamos que abrir uma conta numa corretora lá fora, além de ter que pagar um imposto de renda em um país diferente do nosso. Nada que seja muito difícil de se fazer, mas dá uma certa dor de cabeça que muitos investidores não querem ter. Mesmo já existindo lá nos Estados Unidos corretoras voltadas para investidores brasileiros. Dentre esses três tipos de ativos, há quem goste de um, há quem goste do outro. Eu digo que todos são bons e atendem cada um ao seu público específico. Se eu fosse abrir hoje uma carteira que represente ativos do exterior, ela teria 10% desses 30% dos ativos do exterior em ETFs e 20% desses ativos em BDRs ou stocks. Lembrando que a diversificação setorial continua a mesma. Nós não teríamos mais de 30% do valor dos ativos em um só setor e não teríamos mais do que 15% do valor dos ativos em uma só ação. Ou seja, numa carteira que tem R$1.000 no total, ela teria R$300 em ativos do exterior, sendo que R$100 seriam em ETFs e R$200 seriam em BDRs ou stocks. Os últimos 10% seriam ativos que equilibrem a carteira em casos de grandes crises, sendo que alguns exemplos relevantes desses ativos seriam investimentos em ouro, prata, criptomoedas e NFTs, sendo que cada um desses ativos tem a sua tendência de volatilidade particular. Sabendo que, historicamente, em momentos de grande queda nas bolsas mundiais, os ativos de ouro e prata normalmente tendem a ter um crescimento, pois o investidor que movimenta o mercado retira o dinheiro das bolsas de valores mundiais e aplica em ativos que comprovadamente venceram ao longo do tempo, como o ouro e a prata. Tendo que esses ativos como ouro e prata sempre foram sinônimos de riqueza ao longo dos anos, sendo eles uma grande e controlada reserva de valor. Já as criptomoedas são muito recentes, não sendo possível ainda prever futuros desempenhos, mas há quem esteja disposto a assumir o risco de ganhar muito no futuro ou perder muito. No meu caso, eu utilizaria 4% desses 10% que sobraram no investimento em criptomoedas, principalmente por causa da sua volatilidade, que é muito maior do que dos ativos anteriormente falados. Vendo o momento atual, com os governos do mundo todo imprimindo dinheiro para conseguir suprir a crise que veio com a doença, há uma grande desvalorização das moedas comuns como dólar, real e libra, entre outras. Sendo assim, alguns dos grandes investidores podem começar a fugir desses caminhos comuns das moedas tradicionais, podendo ser um novo caminho a ser seguido no futuro. Então, resumindo aqui, dentro da nossa composição de carteira, temos 30% em ações brasileiras, 30% em fundos imobiliários, 30% em ações americanas e 10% em outros ativos de equilíbrio em caso de crise. Falando sobre a diversificação dos setores, não tenhamos mais do que 30% em um setor único, além de não ter mais de 15% em um único ativo.
Acredito aqui que quem seguir esse modelo vai ter uma boa diversificação, além de muito mais segurança e um crescimento da sua rentabilidade. E se você não tem tempo para fazer as suas próprias análises, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. E nesse link você vai entrar direto também para a assinatura de melhor custo-benefício da Suno, que é a assinatura Premium. Ela dá para você direito a 3 carteiras recomendadas, sendo uma de valor, uma de dividendos e uma de fundos imobiliários. Além disso, tem diversos relatórios sobre todas as ações e também o preço teto das ações. Fora isso, você pode ter ajuda de analista para tirar qualquer uma das suas dúvidas. Então vai lá, entra no link, pelo menos lê o prospecto, você vai gostar. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo realmente está te ajudando. Então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Essa é a maneira que você tem de retribuir o nosso compromisso em gerar conteúdo relevante para você e de maneira grátis. Não deixa também de entrar no nosso canal do Telegram, o link vai estar na descrição. Lá você vai ter as melhores notícias todos os dias, além de poder tirar suas dúvidas com toda a nossa comunidade de investidores. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!